Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Para o nosso podcast de hoje, recebemos os professores voluntários da Nova Acrópole, a começar pelo Emerson Queiroz, cuja sede fica no bairro da Graça, em Salvador, Bahia, e o professor José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Danilo. Olá, José Roberto. Olá a todos que nos ouvem. É muito bom, mais uma vez, estar nesse momento aqui conversando com todos. Olá, Danilo. Olá, Emerson. Repetindo aí as palavras do meu amigo, é muito bom nós estarmos aqui reunidos para trocarmos ideias tão interessantes e tão atuais. E dando seguimento à nossa Semana da Filosofia, a Nova Acrópole já está na 16ª edição. Essa atividade foi instituída pela Unesco no ano 2005. E nessa 16ª edição da Semana Internacional da Filosofia, a Nova Acrópole propôs o tema O Valor da Unidade em Momentos de Crise. E para falarmos sobre essa ideia da temática da 16ª edição, escolhemos duas culturas que nos ensinam muito sobre essa ideia do valor da unidade em momentos de crise. São elas a cultura espartana e também a cultura estoica. E dando início ao nosso podcast, eu gostaria que vocês falassem sobre a importância desse tema para os dias atuais e também dessas duas culturas que nós vamos abordar aqui, ou seja, o que eles têm a nos ensinar em relação a essas ideias de unidade, de valores em momentos de crise também. Bom, Danilo, como você mesmo mencionou aí a questão do tema, né? O valor da unidade nos momentos de crise, e aqui nós trouxemos, digamos assim, duas escolas filosóficas ou dois conceitos históricos, né? Que a ideia é justamente nós aproveitarmos os conceitos filosóficos, porque em momentos de crise, algo que nós precisamos é de fortaleza, de clareza de ideias, né? São de elementos que, na verdade, são válidos em qualquer momento histórico, mas quando reconhecemos que passamos por certas dificuldades, que não são só dificuldades individuais, mas também relacionadas aos diferentes grupos que vivem dentro da sociedade, e mesmo as diferentes sociedades, né, em conflitos, em crises que necessitam de vários elementos, né, reunir vários elementos, aspirar a vários elementos para que possam superar os momentos de dificuldades comum a todos, né? E esse é uma grande necessidade que a gente vai percebendo aí no nosso momento histórico, no nosso século, no nosso país, quase que uma tendência mundial a percebermos que o indivíduo ele parece estar perdendo um pouco dessa visão, né, de que quando se passam por dificuldades que são dificuldades comuns, gerais, a necessidade de individualmente e coletivamente se alimentarem valores ou elementos que vão nos tornando mais resistentes a esses momentos, para que eles não nos derrubem, mas pelo contrário, que a gente veja nessas dificuldades, nos momentos difíceis e nas crises, elementos que também estão aí para nos fortalecerem se corretamente encaradas, né? Bom, da minha parte, eu penso que a importância desse tema está muito atrelada a como a gente convive hoje. Eu imagino que todos aqueles que estão nos ouvindo passam por problemas de convivência. Quando a gente fala do valor da unidade em tempos de crise, talvez num primeiro momento a gente pense na crise econômica, numa crise social, na crise das relações internacionais, crises políticas e coisas assim, né? Mas é importante observar também que o ser humano ele está em crise. A gente nem sempre reconhece essa perspectiva de unidade dentro da gente. Quando menos ainda entre nós, né? Em termos práticos, a gente pode refletir um pouco sobre quais são as condições que hoje nós temos enfrentado, que passam por problemas de convivência, por problemas de relacionamento, que são a base de uma série de outras crises. Então, falar desse tema de pensar, né, em valores que nos deixam mais fortes é para que essa força que a gente constrói a partir de um indivíduo ela possa ser entregue e somada à força dos demais indivíduos. Todo mundo já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida aquela frase, a união faz a força, né? Às vezes isso é tão comum que a gente acaba deixando de dar importância. Mas é uma verdade que está guardada nessa frase, que a gente pode pegar aí com alguns exemplos, como o José Roberto falou que nós traremos,
quem sabe refletir e ver o que podemos aplicar no dia de hoje para, de fato, nos tornarmos mais fortes em nossa estrutura individual e somar isso aos demais e fazer, sim, por que não, uma soma de forças, né, a nível coletivo. Sem sombra de dúvida, e tanto a fala do José Roberto quanto a sua vão no mesmo sentido. E tem um ponto que você tocou, que é essa ideia da mentalidade que a gente tem em relação à crise. Nós imaginamos a crise do ponto de vista macro e só como um efeito, sem uma relação com a nossa própria vida, ou seja, o que o ser humano está causando para que essas crises aconteçam. Porque uma coisa é um desastre natural ou uma catástrofe natural que, como ensina Epiteto, não depende de nós. Uma outra coisa são os problemas econômicos, sociais, políticos, e quem faz isso não é a natureza, não são as plantas e as árvores, mas nós. Então é uma responsabilidade nossa. E tanto gregos quanto espartanos também viveram crises, mas eu gostaria que vocês falassem sobre os valores que eles tinham, como eles viam a vida, de que maneira eles a encaravam, quais eram as suas virtudes, o que eles cultivavam, porque disso deriva toda a ação que eles vão ter em suas vidas. E isso, como um povo, não é algo que nasce de um dia para o outro, é algo cultivado através de séculos, às vezes milênios, para que isso tenha uma ressonância social prática. Então eu gostaria que vocês falassem disso para que a gente entenda não só a mentalidade, mas a ação desses povos, o que nós podemos aprender também com eles em certa medida. Nós podemos nos referir à cultura clássica de uma maneira geral, né? Como nós, em outros podcasts, em nossas aulas, palestras, né? Nós temos sempre trazido a Nova Acrópole, né? Como escola de filosofia, tem trazido aí o aporte de várias culturas consideradas hoje clássicas, né? Como a egípcia, a grega, a romana, a chinesa e muitas outras, com elementos, ou digamos assim, com expoentes dentro dessas culturas que desenvolveram valores que na sua época foram tão marcantes, né, que a própria história, o próprio movimento humano no decorrer dos séculos foi tratando de preservar, né, e a gente tem essa proposta de falar um pouco sobre, não propriamente a cultura romana, mas a cultura estoica, desenvolvida entre os romanos, e o meu amigo aqui Emerson também trouxe alguns elementos aí da cultura espartana, né, justamente porque, por exemplo, com relação aos estoicos, né, que tiveram a sua origem na Grécia, com Zenão, e depois, quando os romanos, eles conquistaram o território grego, o território macedônico, e acabaram adotando aí o estoicismo como um modo de vida, né? Então a gente vai ver o estoicismo participar da vida de toda a cultura romana, desde os seus imperadores até aquele indivíduo mais simples dentro da sociedade, até mesmo adotado pelos escravos. E a gente vai perceber isso no decorrer da história romana, através principalmente das conquistas que eles foram realizando por conta de um paulatino fortalecimento, como você muito bem colocou, né, do indivíduo. E temos de nos lembrar que o ser humano é um ser social, e quando esses indivíduos eles partilham de ideias comuns, quando isso reflete na sociedade, né, dá uma característica a esta sociedade. E são essas características relacionadas aos povos romanos que, digamos assim, reconhecidas ou criticadas hoje, fizeram com que eles passassem para a história. Então nós não vamos reconhecer o povo romano, né, como um povo de intelectuais, nem como, digamos assim, um povo de pensadores, mas principalmente um povo de muita ação, né, muito efetivo nas suas construções, muito efetivo nas suas elaborações, e trabalhar de uma maneira muito pragmática naquelas ideias, né, que, quando desenvolvidas, enriquecem a vida social. Bom, quando me pergunta assim, né, como é que eles viam a vida, né, tanto gregos quanto romanos e tantos outros povos, acho que fica evidente quando a gente olha para a história e vê a relação que todos eles têm com aquilo que se chama cosmos, né? Essa maravilha cósmica, que já por si só expressa um sentido de unidade, percebe? Quando o ser humano se vê querendo compreender esse mistério dessa unidade cósmica
querer entender qual é a sua participação no cosmos. Platão traz aquela relação do microcosmos com o macrocosmos. Os romanos têm um conceito que a gente chama de ser humano cosmopolita, né? Então perceba que só essa perspectiva de relação com o cosmos, ela já traz um sentido de uma vida una. Hoje nós temos uma relação, pelo menos me arrisco a dizer, né, que a gente tem uma relação com o cosmos ou com a natureza que é muito simplificada, né? Às vezes é até reduzida a usufruto. A natureza é um ambiente onde nós estamos e as matérias-primas estão aí para consumo e coisas assim. O próprio Mircea Eliade, né, que é um autor bem importante em termos de religiões, né, de integração do ser humano com o universo, ele nota que esse senso de reunião que existe, né, esse religar entre o ser humano, a natureza, o senso de sacralidade que é muito presente entre os gregos e romanos, hoje ele é bem reduzido, vamos assim dizer. Eu não estou dizendo que quem está nos ouvindo não tenha, isso a nível particular pode ser até que tenham indivíduos com isso muito pulsante. Mas não é algo que a gente vê, por exemplo, natural, né, em nossas culturas e que a gente trate isso de forma muito ampla. Então, esse sentido de vida para eles, ao meu primeiro entendimento, é que eles tinham uma relação de vida una, né? O José Roberto ele mencionou logo no início os egípcios, né, embora a gente tenha selecionado alguns povos específicos, mas vale lembrar, quase quando se fala em cultura tradicional do Antigo Egito, poderíamos se dizer assim que quase não existia um egípcio que não tivesse um olhar na eternidade, né? Isso está demonstrado pelas suas pedras que estão em pé até hoje, né? Uma da coisa, quando a gente vê uma pirâmide, quando vê aqueles monumentos construídos com aquelas chamadas, inclusive, pedras de eternidade, né? O que leva um indivíduo a querer fazer uma obra concreta, e vamos assim dizer que, abre aspas, dure para sempre, né? Ele tem um senso de eternidade. E por trás desse senso de eternidade corresponde um sentido de uma vida una. Uma vida que se transforma através da morte, se transforma através das fases da vida, mas que continua. Então já é, nesse sentido, para mim, uma perspectiva de ver uma vida de forma continuada e una. E essa concepção de uma vida una, isso está muito ligado a um ideal de vida, como, por exemplo, chamavam os romanos do ideal do homem cosmopolita ou do ser humano cosmopolita e, por fim, como nós costumamos chamar, do cidadão do mundo, daquele ser humano que em qualquer lugar em que ele viva, tendo ele culturas, virtudes, valores e um humanismo, ele é um cidadão do mundo. E isso é muito importante porque os espartanos também nos ensinaram algo dessa ideia de valores, de algo que seja prático não só para aquele povo daquele momento histórico, mas para toda a humanidade, desde que se queira viver esses valores. Por isso, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais dessas ideias e, claro, fazendo relações práticas com o mundo em que nós vivemos hoje, o modo de vida também e o que nós podemos, mesmo em função dessa diferença histórica, desse mundo que é bem diferente, o que nós podemos extrair de maneira prática para o nosso momento, para a nossa vida, de alguma forma. Bom, Danilo, para fundamentar a minha fala, eu vou trazer um autor que eu já trouxe em outros podcasts, gosto muito, que é o Steven Pressfield. Ele tem duas obras, pelo menos das que eu já li, né, que eu reconheço essa fala dele. Uma delas é o Portões de Fogo, que narra a Batalha das Termópilas, e a outra é o Espírito Guerreiro, que também está traduzido aí no português, onde ele apresenta vamos dizer assim, a espinha dorsal dessa formação da cultura espartana, que é o sentido de uma harmonização que existe, que ele coloca de uma harmonia individual e de uma harmonia coletiva. E ele destaca que essa harmonia coletiva que a gente encontra como resultado daquela famosa Batalha das Termópilas, ela é derivada, ela resulta de uma harmonia individual, que é o que a gente busca, por exemplo, no curso de Filosofia Maneira Clássica, quando fala de ética. A ética como um caminho, esse ethos, né, como um costume de nos fortalecer a partir de um pensamento, um sentimento, uma fala e um comportamento unos. Isso é o que se relaciona com um pouco da ideia de integridade, né? Estarmos íntegro na nossa ação. Então, o Pressfield ele coloca que essa harmonia interna ela resulta de um treinamento, de uma formação que levava não só o soldado espartano, mas o cidadão, né, espartano como um todo, a trabalhar de forma muito objetiva em desenvolver os seus valores
e diminuir, não é acabar, porque não se pensa em acabar, mas diminuir a influência de seus vícios ou defeitos. Então, um processo de educação, neste caso, que não quer dizer que seja um modelo para todos, mas neste caso, cívico-militar, né, ele tinha como objetivo não se tornar um bom guerreiro só no campo de batalha, mas se tornar um bom cidadão. Porque a partir do momento em que eu desenvolvo minha disciplina, eu desenvolvo meu amor, que ele frisa bastante, né? Já falamos também em outras oportunidades, não se luta só por ódio ao inimigo, se luta sobretudo por amor àqueles que você convive, né? Então, como é que eu vou aprender a amar melhor ou mais? Como é que eu vou ter mais disciplina? Como é que eu vou ter mais percepção do outro? A partir do momento que eu trabalho em mim, em cima dos elementos que me separam do outro. E entendo que o principal deles seja o egoísmo. Nossa bem conhecida filósofa Helena Blavatsky, ela cita isso já bem claramente, né, em suas obras, da chamada heresia da separatividade. Então, muitas vezes o ser humano se vê à parte, né, se vê competindo com o outro, vivendo a qualquer preço. E uma das chaves que se encontra desde a formação de Licurgo, né, em suas pesquisas para a legislação, até todo um desenvolvimento cultural, é desenvolver esse senso de unidade. E a gente só consegue pensar no outro de fato como irmão, aquele que você vai inclusive entregar a vida no campo de batalha, como sendo alguém que convive, que faz parte de você. E para isso temos que desenvolver o melhor aspecto da nossa natureza humana. Falamos da mente egoísta como nos separa, né? Mas temos também uma face da mente que é altruísta, que reconhece essa unidade, que reconhece essa necessidade de convivência, que reconhece essa necessidade de entrega para o outro. E isso pode muito bem, como nós sabemos, ser educados através de um sistema específico de valores. E entre os romanos não é diferente. Quando falamos da cultura estoica, nós falamos justamente do quê? O que nos encanta no estoicismo? A sua capacidade de serem exemplos de valores humanos, de poder defender sua liberdade, de poder defender a sua força de vida, de serem indivíduos, né, que enfrentam a vida. Penso eu que ninguém tem dúvida de que os espartanos foram seres humanos que não enfrentaram só inimigos, enfrentaram bem a vida. Os estoicos também são exemplos de seres humanos que enfrentaram a sua vida. Os mais conhecidos, os mais famosos talvez que nos chegam, sejam o Epiteto, o Sêneca e o Marco Aurélio. E que interessante a relação entre eles, que um era escravo, o outro era uma espécie de um funcionário público, né, a serviço do Estado, e o outro imperador. Condições sociais e de vida bem diferentes, mas unidos pela mesma forma de vida. Olha a unidade que há aí, né? Independente das condições externas de cada um, tem um sentido de unidade de querer viver aqueles mesmos valores, de querer enfrentar a condição social, de querer enfrentar as limitações humanas, de querer estabelecer-se mesmo como imperador, acima de qualquer questão, manter a sua identidade de ser humano. E isso é um código de valores, isso é um sistema de valores humanos, que a gente aprende, a gente educa, e a filosofia, a maneira clássica como um todo, em qualquer época, sempre foca. Acima de qualquer coisa, nós somos humanos. E temos que aprender a viver dessa maneira. E isso passa por conhecer aquilo que nós temos de melhor, para reduzir a influência daquilo que não temos de tão bom, e através disso que nós temos de melhor, criar laços. A gente sempre reforça. Quando falamos de valores, falamos de conceitos. Conceitos colocados em prática se convertem em virtudes. Virtude é uma força da natureza humana que cria laços. O compromisso, a responsabilidade, a generosidade, o amor, ela cria laços. Então laços nos fortalecem. Então, mais uma vez, tudo encaixadinho, né? Essa necessidade de criar laços entre nós, entre nossas ideias, entre nossas ações, por exemplo, e a partir dessas ideias e ações nossas com os outros, criamos laços entre nós. O Emerson ele já trouxe aí praticamente os melhores elementos aí, tanto da cultura espartana, né, como também da cultura romana, da escola filosófica estoica. E é interessante que enquanto eu estava ouvindo falar a respeito dos espartanos, né, me lembrou uma outra cultura relacionada aos guerreiros, que são os samurais, né, que a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho sobre os seus valores aqui em um outro podcast, né? E também me fez lembrar justamente que um dos códigos que regia a conduta samurai em mais de 1.000, 2.000 anos de existência era justamente que o samurai, ele
se dedicava a vida toda para se preparar para um momento bastante complexo, né, que é a guerra. Platão também já falava um pouquinho isso, né, que os guerreiros eles têm que tratar a sua vida com um tal foco que toda a vida é a preparação para esses momentos de guerra, onde, diante da expectativa de um ferimento, diante da expectativa do caos imperante no campo de batalha, da expectativa de morte, não é alguma coisa que possa ser improvisada, né? Platão fala muito sobre isso, né? Quando ele, em algumas de suas obras, ele vai preparando a educação dos indivíduos, né, para esses momentos. A gente vê isso aí também na cultura samurai, né, que era toda uma disciplina que o guerreiro deveria ter durante a sua vida, ou seja, essa ideia de que deve se preparar dia a dia, né, para esses momentos mais difíceis. A mesma coisa na cultura espartana, né? A gente vai perceber que toda a ordem de governo, toda a ordem religiosa, toda a ordem cotidiana mesmo, era uma espécie de cerimonial para ir preparando o indivíduo, né? Ou seja, ver a vida como uma unidade, né, Danilo? Ver a vida como, no momento em que eu estou lidando com as coisas da família, eu estou me preparando para um momento mais difícil. Quando eu estou indo realizar as minhas atividades cotidianas, seja a minha caminhada, a minha corrida, se a gente fosse falar numa linguagem de hoje, os meus trabalhos, eu também estou me preparando para esses momentos de crise, né? Códigos guerreiros falando disso, tá? A vida como uma preparação para um extremo momento de crise. E olha, essa é uma ideia e é uma mentalidade que nós podemos resgatar para o nosso dia a dia, né? Porque todos nós enfrentamos crises, né, que às vezes nos tiram do nosso eixo, né, nos tiram do nosso centro. Tá tudo bem, se a pessoa não vive de qualquer maneira, ela não vai atentar a isso, mas nós sabemos que quem normalmente acompanha as nossas atividades, né, atividades filosóficas que nós desenvolvemos através dos nossos podcasts, está buscando uma resposta para o sentido da vida, né? E esse é um ensinamento que nós podemos retirar dessas antigas culturas. E o estoicismo se encaixa perfeitamente, né, porque cada um desses filósofos aí que bem lembrou o Emerson, representantes principalmente do estoicismo romano, da fase romana do estoicismo, vão falar de elementos bastante importantes e necessários que o ser humano se atente para que ele aproveite bem o seu dia, para que de tudo aquilo que ele faça ele extraia uma boa experiência, seja uma experiência negativa ou seja uma experiência positiva, mas que ele extraia principalmente a essência dessa experiência para que ele possa ir acumulando na sua mente, né, através de conhecimento, acumulando através de memória, acumulando através de bons sentimentos, né, de boas emoções, que quando chegarem aqueles momentos que são guerras na nossa vida, né, ou seja, imperam o caos, o mundo exterior, que não depende de nós, né, como diziam os estoicos, podem estar caóticos, mas interiormente nós estamos bem direcionados, nós estamos bem referendados, nós estamos bem experimentados para lidar com esses momentos, né, de tal maneira que a gente extraia daí mais sentido de pertencermos a algo, né? De sermos alguém, ou seja, sem perder a nossa identidade humana e ainda podermos fazer aquilo que também essas culturas guerreiras e a cultura estoica, né, achava que era muito importante, né? Sermos bons exemplos, sermos exemplos de cidadãos que podem contribuir com a sua presença serena para que outros também sigam tenham o mesmo referencial. E aproveitando o que vocês falaram há pouco, nesse momento há uma diferença clara e bem evidente em relação a esses valores que vocês trouxeram e o que nós temos vivido hoje. É claro isso porque o momento de crise em que vivemos, em função da pandemia, tem mostrado que nós não pegamos os referenciais corretos de outras culturas que também enfrentaram as suas crises e procuramos aplicar ao nosso modelo de vida. Ou seja, se tivéssemos mais unidade, mais generosidade, mais valores, nós estaríamos passando por isso, individual e coletivamente, de uma maneira melhor. Ou seja, sem tanto sofrimento, sem uma dor excessiva que é essa que nós temos visto hoje. Porque
Esse momento de crise está afetando do indivíduo da mais baixa escala social até aquele que pertence à mais elevada, a todos os seres humanos. E quando há mais virtudes e valores, naturalmente que nós colocamos isso em prática como extensão de ideias que a gente quer aplicar e quer viver como um exemplo moral. E naturalmente que nós, ao avaliar e às vezes julgar as culturas passadas, temos um certo ar de crítica. E naturalmente nós vamos ser julgados também. Então eu gostaria que vocês falassem dessa concepção em relação a esses valores, do que nós podemos viver disso hoje e da importância que tem não só falarmos sobre isso, mas, sobretudo, procurar levar isso a uma ação prática, concreta, coerente, valorosa, que tenha essa ideia de unidade como guia para todas as nossas ações. Gostaria que vocês falassem sobre isso, porque compreendemos que é sumamente importante ter isso claro, para que a gente não erre nos mesmos erros e deixe um exemplo distinto para aqueles que virão. Bom, Danilo, eu vejo aí uma questão que parece que é uma resposta pronta para tudo, né? Mas é uma resposta comum realmente. É um problema educacional. A gente tem normalmente uma expectativa de que as coisas nos mudem, que as coisas externas nos melhorem. Você citou pandemia, a gente pode citar uma série de outras coisas, né? O mundo já passou por 2 grandes guerras, por exemplo. E todo mundo espera que essas experiências, elas de fato, né, nos transformem, enfim. Mas se a gente não está preparado para enfrentar e reconhecer essas experiências, elas vão bater na nossa porta o tempo todo e a gente não vai aprender muita coisa. A gente não precisa falar nem de outras épocas, a gente não precisa falar nem de eventos históricos. É só cada um fazer um pequeno autoexame, um pequeno exercício de reflexão. Quantas vezes no mesmo dia ou na mesma semana a gente erra pelas mesmas coisas, né? Uma questão bem simples é, sei lá, talvez não atenda a todos que nos ouvem, mas alguns sim. Se não conhecem alguém do tipo, vocês já ouviram várias vezes que a gente não deve deixar a toalha molhada em cima da cama, por exemplo. Mas faz isso de forma recorrente, né? Então, assim, o que existe entre esse conhecimento, né, e essa capacidade de ação? É um processo educacional. É um processo formativo. Quando a gente traz espartanos e estoicos, a gente está dando 2 exemplos entre tantos que poderíamos dar, inclusive já mencionamos aí de forma esparsa, que trabalharam justamente o quê? Numa forma de educação para estar pronto. E estar pronto, como eu mencionei já, para enfrentar a vida. Isso pode ser no seu arrumar a cama de manhã, na disciplina de usar a toalha e colocar no local adequado, e isso vai se refletir, por exemplo, até no campo de batalha. É o que já citei antes aí, reforçando, o Pressfield traz como essa harmonia interna, né? Porque o sujeito aprende a se, não vou dizer dominar necessariamente, mas a se controlar, né? A se ordenar, para que no campo de batalha a soma dessa ordem individual se reflita numa ordem coletiva. E isso passa por aprender a suportar certos momentos de desconforto ou de crise. Um exemplo que eu gosto de dar, imagina aquela falange, tanto espartana quanto a romana, que são bem famosas na história. Na hora daquele movimento bem compacto, de unidade, como a gente chama, né? Inclusive em termos militares se chama unidade, né? esse grupamento aí. Imagina se na hora de marchar contra o inimigo, ou então absorver o impacto de uma onda de um exército vindo em sua direção, um sujeito ali, por aquela condição, pise no pé do outro, né, que imagino que seja bem comum, ou a própria lança, o metal da armadura espete um pouco a orelha do outro. Imagina se naquele instante eles resolvem, desculpa o termo, mas dar um piti e começar a discutir entre si. Bom, a unidade ali já era, né? Então isso cabe, por exemplo, nessa capacidade de aprender a suportar. O sentido estoico, né, de o suporta e abstém, né, de saber resistir a coisas que são menores dentro de cada circunstância. Isso pode ser aprendido. Platão coloca na República que nossas dores podem ser assimiladas. A gente pode aprender a assimilar as dores. E essas dores, elas vão ser assimiladas e através de um código de valores que é educado, que é eduzido. Educado no sentido de eduzir, que o ser humano já traz consigo. Não é um código de coisinhas que a gente vai escrever lá e vai tentar copiar e aplicar de qualquer maneira. Mas é perceber que é algo que a gente traz. E o processo educacional é para isso. É para a gente aprender a criar um sistema de valores e uma forma de vida
que a gente enfrente o cotidiano, que a gente enfrente crises grandes. Por quê? Porque o ser humano é o mesmo nesse momento. Ele só vai mudar talvez a escala, a proporção, o impacto da crise, né? Mas não é a crise, não é a pandemia, não é a guerra, não é a questão econômica apenas que vai mudar o ser humano. Ele precisa ter essa consciência de transformação. E aproveita aí aquela ideia, né, que se fala de crise como oportunidade, né? E aí aproveitam as crises como oportunidade para esse crescimento, para esse melhoramento. Agora, se não estamos enxergando a vida dessa forma, acho muito difícil que uma crise, seja ela qual for, por si só, transforme o indivíduo naturalmente, né? As ideias que o Emerson trouxe aí já cria uma linha bastante interessante, né, para a gente já, digamos assim, né, Danilo, nos inspirarmos no estudo, né, na aproximação desses grandes filósofos do passado, né, porque eles não só falaram dessa questão educacional, mas deram muitos bons exemplos de como isso pode se operar e pode se fazer, né, porque quando a gente fala de um Platão, de um Aristóteles e de um Sócrates, né, e a gente segue um pouquinho a biografia de vida deles, nós vemos que eles levaram essa necessidade de formação humana até as últimas consequências, né? Eu penso particularmente em Sócrates, né, que deu bons exemplos até quando estava na prisão e os discípulos deles tinham pago os guardas para que o mestre pudesse sair, né, e ir para um lugar, porque eles viam que a morte dele era injusta, né? Mas o mestre aproveitou esse momento aí justamente para mostrar que um indivíduo consciente, né, que trabalha pelo bem daqueles que têm sob a sua tutela, né, com uma responsabilidade assumida livremente, ele está disposto a viver por eles e está disposto a morrer por eles também, né? E aí esses discípulos depois, inspirados nisso, também mudaram o seu contexto histórico e deixaram vários e vários testemunhos aí que hoje pode nos inspirar também. Platão é outro também que falou da educação nesse mesma profundidade que o Emerson mencionou, né? Para Platão, a ideia educacional era principalmente não encher a cabeça de coisas e conhecimentos que depois a gente nem sabe para que serve, mas justamente essa questão de despertar o olhar da alma, manter através de um ritmo de vida esse olhar sempre aberto, né? E isso vai enriquecendo o indivíduo. Eu gosto muito do exemplo sempre, né, do Pequeno Príncipe, que a gente já trabalhou aqui em podcasts, de Manu, a menina que sabia ouvir, né, que eram pessoas, são exemplos, né, do que pode ser o ser humano quando ele vai criando essa relação com o outro, né, quando ele vai abrindo os olhos da sua alma e criando essa relação humana com o outro, né, quer dizer, o outro passa a ser uma preocupação que também contribui para o enriquecimento da nossa felicidade. Né? E como demonstra o Pequeno Príncipe, né, como quando nós temos um elo de coração com o outro, até os campos de trigo, né, para quem não come trigo, passa a ter valor, porque vai lembrar algum pequeno aspecto, algum grande aspecto daquele seu amigo, daquele seu camarada. Né? Ou seja, a gente percebe, né, que a educação como um elemento que abre esse olhar interior, nos aprofunda dentro dos mistérios, virtudes e valores de nós mesmos, nos ajuda a nos conectarmos com as outras pessoas e que essa conexão é necessária se nós queremos que a vida, as árvores, o meu gatinho, as estrelas tenham sentido, né? Então a gente percebe que educar o ser humano, né, que é o grande esforço que nós vemos na cultura espartana, na cultura egípcia, na cultura tibetana, ou mesmo na questão da cultura estoica, é principalmente para que o ser humano aprenda a viver em função das suas melhores virtudes e dos seus melhores valores. E com isso, né, quando ele estiver participando dos movimentos sociais, né, das ações sociais, ele se sinta que nisso, né, enquanto convive com a família, enquanto convive com os amigos, enquanto convive com diferentes pessoas, diferentes grupos na sociedade, ele está construindo elos, né? E falar de elos é falar de unidade, né? São pessoas distintas, mas com valores comuns, ideias comuns, que
nos momentos de crise social, coletiva, necessita dessa união, necessita dessa unidade, como o Emerson disse, né, para deixar as pequenas farpas pisadas no pé, né, encontros com a armadura do outro de lado, né, isso não desfoque, para que as coisas possam ser superadas. Essa foi mais uma crise que nós vivemos hoje a nível mundial, né, Danilo, como houve outras, né, guerras, epidemias e catástrofes que mostraram que muitas vezes parece que nós não estamos prontos para lidar com isso. Lidamos com isso, lógico, né, por pressões outras que não necessariamente são as pressões corretas, né, são aquelas que desembocam para que as pessoas reconheçam isso como valores. Mas temos que, digamos assim, conceber que o ser humano, como dizem até mesmo esses grandes mestres da humanidade, né, o ser humano ele está aqui para aprender até com esses contrastes, né, até com quando nós falhamos, nós podemos retirar uma lição daí para que futuramente nós possamos fazer diferentes. Se a sociedade ainda não está pronta, temos que nos preparar individualmente para isso. Como diziam os estoicos, né, aproveitar bem o nosso tempo de vida para captar elementos que nos façam sentir cada vez um pouco mais sábios, um pouco mais seguros e um pouco mais capazes, para que quando a sociedade exija bons modelos, né, já que os grandes modelos hoje não estão funcionando, exija pequenos modelos, nós possamos com consciência fazer a nossa parte e com isso deixar a nossa pequena marca na história. Exatamente, José Roberto. Independente do tamanho dessa marca, quando ela é deixada com coração, com entrega, com generosidade, ela deixa uma profunda marca na humanidade. E é a nossa digital, digamos assim. É a digital da melhor das nossas ações, do nosso exemplo. E essa ideia da falange que o Emerson trouxe, enquanto você falava, eu fiz uma seguinte analogia que eu quero compartilhar aqui com todos, que seria a ideia da falange dentro da nossa própria família ou nos meios em que a gente vive. Se a gente está bem próximo um do outro e às vezes a gente esbarra, não só do ponto de vista físico, mas proferindo uma palavra descortês, uma palavra que venha a ferir os sentimentos do nosso semelhante, implica em que a gente não está bem e que nos falta uma unidade. Por isso que é importante refletir sobre as nossas ações, desde as menores até as mais elevadas. Naturalmente, para que a gente não prejudique o coletivo. E para encerrar, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, além do que já foi mencionado, e também de maneira sintética, sobre a importância da unidade nesse momento em que a gente vive hoje. Ou seja, com tudo isso que a gente tem vivido, com as experiências que têm se acumulado, com esse momento histórico em particular da pandemia, quais são os elementos que vocês podem trazer para que a gente compreenda melhor a ideia da unidade e também da importância de nós começarmos a colocá-la um pouco mais em prática dentro de nós e também no seio da sociedade como uma consequência natural dessa concepção. Bom, falando de forma bem objetiva, vamos pegar algumas imagens para trabalhar de forma bem sintética. Falando da unidade dentro da gente, nós temos, o ser humano ele é um ser, que Platão chama de indivíduo, né, essa alma, e essa alma se expressa, como os hindus chamam de alguns veículos e tal. Então, normalmente, aqueles que nos acompanham já conhecem essa relação. Nós temos a alma que se expressa no mundo através da nossa mente, das nossas emoções, da nossa energia, vitalidade do nosso corpo. Então vamos imaginar esses veículos como, digamos, 4 cavalos, né? O cavalo da mente, o cavalo das emoções, o cavalo da energia e o cavalo do físico. Cada hora esse cavalinho tem uma necessidade, né? Tem naturezas diferentes, então uns querem beber água em determinado momento, outros estão com fome, outros querem descansar, enfim. Esse senso de unidade para a gente, né, trata do ser humano conhecer esse potencial interno que ele tem para tomar as rédeas desses cavalos, equilibrá-los, né? Não necessariamente igualá-los, porque se tem naturezas diferentes a gente não vai igualar, mas dar um certo ritmo para eles de forma que eles possam conduzir uma marcha coerente. É o que a gente fala do pensar, do sentir, do falar, do agir numa mesma direção. Isso é força. Quem não se sente às vezes enfraquecido quando tem que sentar para fazer um trabalho, mas a mente está dispersa? Quando você sente alguma coisa dentro de si, mas tem dificuldade para expressar. É bem provável que isso nos fragilize em algum momento, gera rupturas. Agora, quando estamos inteiros em algo, quando temos convicção dos pensamentos, quando isso vibra em nosso coração, quando o nosso comportamento reflete aquilo que nós temos dentro, isso é uma condição de força. Então aí temos um exemplo, penso eu que objetivo, de experiências que todos que estão nos ouvindo e nós mesmos que estamos aqui falando já experimentamos,
de vivenciar instantes de vida em que estamos presentes naquilo que chamamos por inteiro. Isso nos dá força. Agora vamos imaginar isso de forma contínua e associado a grandes ideias que a gente quer construir e conquistar. Isso é uma potência humana. Isso é o que faz, por exemplo, um espartano marchar contra o exército numeroso. Por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem consciência do que ele quer. Ele tem consciência daquilo que ele quer entregar e daquilo que ele quer defender. Por que hoje estamos fazendo as coisas? Né? O que estamos construindo para além da vida material? Às vezes fazer algo só porque sim é o que faz com que a gente caia na rotina. Né? Todos os dias, durante não sei quantos anos, tem que ir para o trabalho. Não sei se quantas pessoas mantêm-se felizes durante 30 anos fazendo a mesma coisa. É aquela ideia que Aristóteles traz de felicidade, os gregos de maneira geral, né? Que eu posso encontrar algo que eu vou fazer, digamos assim, eternamente. Né? Então é importante ter isso. Isso não depende das coisas, depende de como a gente aprende a enxergar a vida. Porque eu posso ter no meu trabalho, a minha família, a minha condição cotidiana, até um momento de dor, como uma forma de aprendizado. E eu vou passar isso por inteiro. Então, entendo que a importância desse tema, para a gente poder refletir um pouco, né, é trazer esse senso de unidade em nós. E aí, com isso, vamos reconhecer nos demais. E vamos promover para que os outros também possam encontrar isso junto conosco. E aí, podemos então falar que criamos um laço que nos fortalece. Pegamos exemplos de culturas e de alguns valores que nos deixam mais fortes. Sim, porque a unidade faz a força efetivamente. Mas temos que aprender a unir. Temos que aprender a nos unir. Em primeiro lugar, penso eu, com a gente mesmo. Unir o que sentimos com o que fazemos, com o que entendemos. Às vezes a gente tem certas compreensões que não levam à prática. É um exemplo de desunião interna. Como temos algo que achamos válido, que entendemos e não aplicamos. Né? Mas precisamos aprender isso também. Às vezes falta força, enfim. E a filosofia, ela tem essa via educacional que já mencionamos antes. E isso vai se refletindo com os demais. Danilo e Emerson, né, no século XIX, né, havia aquela concepção de que o ser humano ele pode ver a realidade de uma maneira objetiva, né? Com o advento, o desenvolvimento da psicologia no século XX, mais as teorias relacionadas à relatividade, já se mudou o enfoque, né? Já se percebe que o ser humano não tem tanta essa capacidade de ver as coisas de uma maneira puramente objetiva, né? Ou seja, a realidade ela tem muito de relatividade, tem muito de subjetividade. Nós vemos aquilo que nós queremos ver. Se a vida nos aparece, a realidade se aparece conforme os nossos olhos, é melhorarmos o nosso olhar, né? É interiorizarmos cada vez mais o nosso olhar. E a gente percebe a nossa conexão com essas filosofias, com as tradições relacionadas à filosofia clássica, justamente para que a gente para que a gente aprenda a ter um olhar mais limpo a respeito das coisas. Os gregos, quando eles falavam, por exemplo, né, de crises, porque eles também tinham as suas crises, né, guerras e outros conflitos, eles relacionavam a ideia de crise com a ideia de mudança, percebendo que o mundo, né, a realidade está sempre em constante mudança, mas que seria necessário sempre ter um olhar o que essa crise ou que essa mudança ela simboliza. Ou seja, a vida, quando ela nos traz essas crises, ela traz uma necessidade de mudança, né? E com isso, a vida pede que cresçamos, né? Com que nós desenvolvamos virtudes e valores que cada vez façam com que nós sejamos mais íntegros conosco mesmos. É a única maneira, pelo menos na visão desses antigos povos, né, de nós nos relacionarmos bem com o outro, né, porque o outro faz parte dessa realidade objetiva exterior. E o nosso relacionamento com ele vai depender da maneira como nós vemos a vida. Né, o que é que nós extraímos do que ela quer nos dizer e nos significar. Porque o problema tanto pode ser o outro, né, como também o apoio, a solução das crises, das problemáticas que nos cercam, até individual, também pode estar no outro. Tanto que esses povos eles tinham muito aquela questão de buscar o aconselhamento daqueles que, na visão deles, né, eram mais experientes nas coisas da vida.
Né? Que nem hoje nós fazemos, naturalmente, quando eu estou doente eu procuro um médico, quando eu quero construir uma casa eu procuro um arquiteto, eu procuro um engenheiro. Eles viam que existem certos segredos e certos mistérios na vida, né, que precisa-se de um aconselhamento daquele que, na sua própria experiência de vida, mostrou que tem algumas dessas chaves, né? Por isso que nós vamos ver um cidadão tão bem colocado na hierarquia ateniense buscando um Sócrates, né? A mesma coisa com relação a Roma, né? A gente vai ver um imperador, Marco Aurélio, tendo se iniciado na regra do bom governo com Epíteto. E outros exemplos históricos também de que, para que a gente veja a vida como uma unidade, né, com olhos corretos, com um olhar correto, o mais correto possível que eu possa conceber, é necessário essa experiência dos mais experientes, né? E é isso, né, Danilo, que nós podemos retirar um pouco dessas culturas clássicas, né, quer sejam os samurais, quer sejam os egípcios, quer sejam os espartanos ou quer sejam os estoicos, né? O bem aproveitar o tempo da nossa vida, como diria Sêneca, né, para fazer aquilo que é próprio de nós como seres humanos, para aprendermos a conviver bem, né, para aprendermos a nos relacionar bem com a natureza. Ou como dizia outro grande filósofo estoico, né, que é Epíteto, a reconhecer que há coisas que não dependem de nós, mas existem coisas que só dependem de nós, né? E ter esse olhar correto sobre as coisas da vida é algo que só depende de uma formação interior. Aí nós podemos conviver bem conosco mesmos, né, como bem enfatizou aí o Emerson, podemos conviver em sociedade com o outro, e com essas duas maneiras de bem conviver a gente vai construindo o nosso destino, né? A gente vai abraçando aquilo que a natureza, através da história, através das crises, ela pede de cada um de nós. Dessa maneira encerramos mais um podcast dessa 16ª edição da Semana Internacional da Filosofia, agradecendo aos professores Emerson Queiroz, da Nova Acrópole do bairro da Graça, em Salvador, Bahia, e o professor José Roberto, da Nova Acrópole de São Caetano do Sul, aqui em São Paulo. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Muito obrigado, Danilo. Muito obrigado, Zé Roberto, e a todos que nos ouvem. Muito bom estar aqui. E espero sim que a gente possa se encontrar em outro podcast. Muito obrigado. Foi um grande prazer estarmos juntos novamente, Emerson. Foi um grande prazer estarmos juntos novamente, Danilo. E um grande prazer em compartilharmos algumas ideias filosóficas aí com todos aqueles que nos acompanham. E para entrar em contato conosco e ouvir todos os podcasts dedicados à 16ª Semana Internacional da Filosofia, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br/podcast e acompanhe também os conteúdos exclusivos em nosso canal do YouTube, disponível na descrição deste episódio. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Maurice Ravel e chama-se Mi Madre La Oca, movimento de valsa.